Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Resumo dos jogos desta terça-feira pela Sul-Americana e Libertadores de América. Tivemos então União Santa Fé 0, Bahia 0 na Argentina, o Bahia se classificando. Tivemos a derrota do Santos por 1-0 para a LDU na Vila Belmiro, mas o Santos se classificou por ter vencido o primeiro jogo por 2-1 lá em Quito. Tivemos River Plate 1, Atlético Paranaense 0 no Monumental de Núñez, na Argentina, classificação do River Plate. E por último, Flamengo 1, Racing 1 no Maracanã, vitória do Racing nos pênaltis por 5-3. Então, vamos começar esse vídeo falando sobre a Sul-Americana. O Bahia conseguiu um resultado até certo ponto surpreendente, né? Um empate fora de casa com a União de Santa Fé. O Bahia que ganhou o jogo em casa no sufoco, porque o União de Santa Fé foi melhor que o Bahia no jogo todo. Tanto é que o Douglas já tinha sido o melhor jogador do Bahia lá. E no jogo de hoje, União Santa Fé teve um jogador expulso no fim do primeiro tempo. E isso fez toda a diferença, né? Porque o Bahia depois conseguiu segurar o resultado. O Bahia teve suas chances para ganhar o jogo, né? Nos contra-ataques e tudo. Mas o União Santa Fé foi melhor que o Bahia e não ganhou por causa da qualidade técnica. Do mesmo jeito que não conseguiu fazer os gols na Fonte Nova na semana passada, hoje o União Santa Fé também perdeu inúmeros gols, muitos gols. O Bahia dessa vez perdeu mais gols do que até jogando em casa. Para ser bem sincero, o Bahia teve 3 chances muito boas para marcar e não fez. Agora o União Santa Fé teve muitas, umas 3, 4 assim, surpreendentes, né? Mas o Bahia passou por ter sido mais eficiente, conseguiu fazer o seu gol na ida, jogando em casa, e hoje segurou o resultado. O gol do União Santa Fé até marcou um gol, mas estava impedido, muito impedido, inclusive, nem precisava de VAR, estava muito impedido, né? Mas o Bahia, enfim, passa para a próxima fase. Já indo para a Libertadores, tivemos a derrota do Santos para a LDU em casa. O Santos até teve mais posse de bola, teve mais chutes a gol, mais número total de finalizações, mas no gol mesmo o Santos finalizou muito pouco. E aí, principalmente no primeiro tempo, o Santos foi melhor que a LDU, né? Foi superior à LDU, mas o Santos deu muito espaço para a LDU. E no segundo tempo, o Santos acho que tentou segurar o resultado. E o que acabou acontecendo? Chamou a LDU para o seu campo. E a LDU não tinha nada a perder, já estava. O empate ela estava sendo eliminada, né? Então. E o próprio 1-0. Então ela tinha que ir para fazer mais gols. Ela foi para frente, teve chances, marcou o seu gol ali no lance bem ajustado do VAR, né? De impedimento. O juiz marcou e tal, mas depois viu no VAR que não estava. E aí validaram o lance. E aí, daí o motivo do Bandeirinha esperar para levantar o impedimento. Porque imagina se ele levanta antes e o cara não está impedido. E aí não tem o gol da LDU. Então, essa regra assim, pode ser meio esquisita, né, de deixar o lance seguir. Mas é justamente para evitar que a jogada seja paralisada. Porque o juiz, o Bandeirinha pode cometer um erro, né? E se ele levanta a bandeira antes e o juiz marca, o time pode parar e não fazer o gol, né? Então, bem interessante aí essa regra. E hoje fez valer a pena, porque o LDU conseguiu marcar o seu gol graças a esse lance do VAR. O Santos agora espera o vencedor do jogo do Grêmio com o Guarani. Então, provavelmente teremos uma quarta de final brasileira entre Santos e Grêmio, porque o Grêmio já ganhou o primeiro jogo por 2-0 fora de casa e joga em casa contra o Guarani. É claro que mesmo com a derrota, a gente tem que sempre lembrar que o Santos está voltando com seus jogadores de
surto de Covid, ainda não está completo. Alguns jogadores também lesionados. Então, assim, manter o ritmo e a qualidade do jogo com um time completamente desfalcado é muito difícil, né? O Santos está desfalcado até do treinador, tá certo? Então, a classificação do Santos foi merecida porque foi melhor que a LDU nos 2 jogos, né? Nos 180 minutos. E mesmo que o segundo tempo tenha dado o campo para a LDU, o Santos fez por merecer essa classificação. Depois tivemos River Plate e Atlético Paranaense. O placar não condiz com o que foi o jogo. O Bento, goleiro, segundo ou terceiro goleiro do Atlético Paranaense, fez milagres, muitas defesas difíceis. Inclusive o gol do River Plate foi um pênalti que a bola bateu na trave, bateu nele, voltou na trave, depois voltou para o atacante, o meio-campista De La Cruz, para ele fazer o gol. Assim, o goleiro foi na bola, no pênalti e tudo. E ainda assim o River Plate ganhou o jogo, 1-0. Era para ter sido uns 4, 5, mole. O River Plate deu mais de 20 finalizações no total. Foi um massacre, um verdadeiro massacre. Se teve um time brasileiro que foi eliminado porque não tinha como, porque o adversário foi muito superior nos 2 jogos, esse time foi o Atlético Paranaense. Lembrando sempre que o Atlético, assim como o Santos, enfrentou um surto de Covid muito grande, né? E jogou muito desfalcado, como eu falei, o goleiro era o Bento, o titular, ele é o terceiro goleiro, porque o titular é o Santos, o reserva é o Jandrei, e eles estão com surto de Covid. Então, assim, bizarra a situação do Atlético Paranaense, mas, né, o River não tem nada a ver com isso e foi muito superior, mereceu a classificação, né? O River agora espera o vencedor de Nacional do Uruguai, Independiente Del Valle, que na semana passada ficou 0-0 entre eles no Equador, e agora vão jogar no Uruguai. Por último, meu Flamengo foi eliminado em casa pelo Racing, né? 1-1. E o Flamengo no primeiro tempo foi bem, fez um bom primeiro tempo, jogou melhor que o Racing. Eu acho que o Rodrigo Caio sentiu um pouco o ritmo de jogo, né? Ele tomou um amarelo no primeiro tempo, depois foi expulso no segundo tempo, que prejudicou muito o time do Flamengo. O Flamengo no segundo tempo aí deu uma caída, principalmente com a expulsão do Rodrigo Caio. O Flamengo, mas ainda assim o Rogério fez substituições que botou o time para frente, porque estava perdendo. Porque assim, o Rodrigo Caio foi expulso e no lance, numa falta, e nessa falta originou o gol do Racing. Então assim, foi... não deu nem tempo do Flamengo se organizar para botar o time, a zaga, né, os zagueiros, e reorganizar o time com a expulsão do Rodrigo Caio. Porque o gol saiu exatamente após a expulsão do Rodrigo Caio, né? Eu vou fazer um vídeo específico apontando para mim quais foram os erros que culminaram na eliminação do Flamengo, tá? Eu vou fazer um vídeo depois desse para explicar a minha visão sobre o porquê que eu acho que o Flamengo foi eliminado, né? O Flamengo conseguiu buscar um empate, mas voltando ao jogo, o Flamengo conseguiu achar um empate mesmo com 1 a menos no escanteio com o Ilharão. Então, assim, não pode reclamar que a equipe não buscou, né? Que marcou seu gol aos 48, com 1 a menos em campo, né? Só que aí nos pênaltis saiu melhor o Racing. E aí uma curiosidade que eu tenho sobre os pênaltis entre Flamengo e Racing se você perceber, todos os jogadores do Racing bateram com força e alto o pênalti, a maioria deles, né?
Um único que o cara bateu rasteiro, o Diego Alves quase pegou, mas aí o gramado do Maracanã deu um montinho artilheiro ali e atrapalhou o Diego Alves, né? Em compensação, o Flamengo, o único cara que bateu forte, mas mal, foi o Arão. Todos os outros bateram colocado, né? O Gerson até quase perdeu o pênalti, mas todos bateram colocado e fizeram o gol, né? E foi justamente o oposto do que o Flamengo ano passado fez na disputa de pênaltis contra o Emelec. Naquela oportunidade, todos os jogadores do Flamengo bateram com força no canto ou no alto, como os jogadores do Racing. E como que mudou, né, o perfil dos batedores do ano passado para esse ano. E lembrando, de todos que bateram esse ano, nenhum dos jogadores que bateu esse ano bateu ano passado. Porque ano passado quem bateu pelo Flamengo foi Arrascaeta, René, Rafinha, Gabigol, né? E se eu não me engano, o Bruno Henrique. Agora eu não estou lembrado quem foi o quinto batedor do Flamengo. Não sei se chegou a... não chegou a bater os 5 pênaltis. Acho que não chegou a bater os 5 pênaltis. Enfim, eu não lembro agora. Mas nenhum dos batedores do ano passado bateu nessa disputa de pênalti. Gabigol porque está fora, não jogou, estava lesionado, voltando de lesão, se recuperando, quer dizer. Rafinha vendido, René reserva, né, e não entrou naquele jogo, no jogo de hoje. E o Arrascaeta tinha sido substituído. Curioso, né? Então, assim, alguns pontos aí que pode ser levantado para quem quer entender o porquê dessa eliminação, né? Agora o Flamengo, o foco total é no Brasileiro, porque já foi eliminado da Copa do Brasil também. O prejuízo financeiro é gigantesco. O Flamengo vai ter que vender jogadores. Não tem jeito para pagar as contas, porque o orçamento, e aí aquilo, o orçamento desse ano foi muito alto, visando muito alto, né? É lógico que ninguém contava com a pandemia, né, do coronavírus, mas não pode um time montar um orçamento achando que vai chegar na final da Copa do Brasil, na semifinal da Libertadores e segundo colocado brasileiro. O brasileiro é o único que o Flamengo poderia, e eu tô falando poderia, né, arriscar um pouco mais, tipo, o segundo tá bom, não tá ruim não. Terceiro, até por causa do orçamento, né, da folha de pagamento, é o time mais caro do Brasil, o time com o maior número de investimento, então o segundo lugar também não tá ruim no orçamento. Agora, você não pode jogar com as competições de mata-mata, porque isso interfere diretamente no seu planejamento, né? Porque se o Flamengo, vamos lá, se o Flamengo tivesse contado com as oitavas de final da Libertadores, ok, porque tipo, você sendo o atual campeão, passa da fase de grupos, é ok. Chegar nas oitavas não é nenhum. Ah, mas tem que pensar grande. Tem que pensar grande a comissão técnica, o time. Essa parte financeira não pode contar que os caras vão se classificar, porque imagina se o Flamengo faz uma fase de grupos ruim e pega o River, né? Ou o Boca, né? Um dos grandes, ou até mesmo um time brasileiro, né? No sorteio cai um time brasileiro. Como é que fica? Né? Então a gente não pode contar nas competições de mata-mata com o ovo no cu da galinha. Não pode. Igual na Copa do Brasil. Não pode, não, mas na Copa do Brasil a gente chega nas semifinais. Não tem como, não tava. Porque o sorteio, vocês nas quartas de final dá. A gente entra nas oitavas, tá? Entendeu? Então, muito ruim pro Flamengo. Então agora virou obrigação vencer o Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários falando o que vocês acharam das partidas de hoje. E claro, antes de sair, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!